Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje, veremos a regra da cadeia para funções de uma variável na resolução de derivadas parciais. Eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Começaremos essa aula relembrando o teorema da regra da cadeia para funções de uma variável. Então vejamos o teorema 1, a regra da cadeia. Se g for uma função derivável em x, e se a função f for derivável em g de x, então a função composta f composta com g será derivável em x e a derivada da f composta com g de x ela é igual à derivada de f de g de x, que multiplica a derivada de g de x. Bem, vejamos uma ilustração para entendermos como é que funciona esse teorema. Então vejamos a ilustração 1. Considere as funções f de x igual a x à sétima e g de x igual a 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2. Determine f composta com g, derivada da f composta com g de x. Então a função f composta com g ela é definida por f composta com g de x, que é igual a f da g de x. A f da g de x é igual a quem? Dentro da f eu vou colocar a g. Quem que é a f? É x a sétima. No lugar do x eu vou escrever a função g. Então aqui eu tenho x, o x, e aqui eu tenho a função g elevado à sétima potência. E para aplicar o teorema 1, vamos calcular primeiro a f' da g de x e a g' de x. Como a f de x igual a x elevado à sétima, a derivada da f' de x ela é igual a, usando a regra do expoente, do elevado a n, então é 7 multiplica x elevado a 6. A f' da g de x ela é igual a quem? A f' da g de x. Eu preciso calcular a f' da g de x. A f' da g de x, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na f' e trocar o x pela g. Tá? Então aqui eu tenho 7, vou trocar o x aqui pela g de x e vamos fazer as continhas aqui. Ó. Então eu tenho a f' de x, f' da g de x é igual a quem? O 7, que está multiplicando quem? A g de x, está aqui a g de x, está elevado ao expoente 6. Agora vamos calcular a g' de x. Quem que é a g' de x? É a derivada aqui da g. Então aqui, a g está aqui, né? A derivada de 4x ao cubo é 4 vezes 3, 12x ao quadrado, menos 6 vezes 2, 12x, mais 3 e 0. Tá? E portanto, agora usando o teorema 1, a f bola g' de x é igual a quem? A f' da g de x que multiplica a g' de x. A f' da g de x está aqui. Vamos repetir ela aqui embaixo. E a g' de x é essa daqui. E nós temos ela aqui. Portanto, usando a regra da cadeia, nós conseguimos a derivada dessas funções da seguinte maneira. Certo? Então agora nós vamos ver alguns exercícios envolvendo a regra da cadeia na resolução de derivadas parciais. Exercício 1. Seja f de xy igual a cosseno de 2x dividido por y menos 3, determine a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. A solução para esse exercício é usar a regra da cadeia para funções de uma variável. Então nós vamos ter que derivar o cosseno de 2x dividido por y menos 3. Então vamos derivar primeiro em relação a x. Quando derivamos uma função de várias variáveis, nós consideramos uma das variáveis como sendo a variável e as demais como sendo constante. Então aqui a variável vai ser o x e o y menos 3 e o 2 vão ser constantes. Então, para derivarmos o cosseno, nós vamos usar esta forma aqui, ó. Derivada do cosseno de 1 em relação a x, ela é igual a menos seno de u vezes a derivada de u em relação a x. Bem, vamos identificar aqui quem que é o u. O u é o arco. Então esse daqui é o u. É 2x dividido por y menos 3. Então como é que vai ficar a derivada? Vai ficar menos seno de u. Então vamos escrever aqui. Menos seno
de 2x dividido por y menos 3, que multiplica a derivada do u. Então, a derivada do u, então, a derivada derivada de u aqui é o 2x dividido por y menos 3, derivada em relação a x de 2x dividido por y menos 3. Então, aqui eu tenho, a minha função que eu tenho que derivar, tudo que eu estou destacando aqui vai ser constante. Tá? Então, eu vou derivar uma constante que multiplica uma variável. Vamos repetir essa parte aqui, a derivada de f em relação a x, del f del x, menos seno de 2x dividido por y menos 3, que multiplica, passa a constante 2 dividido por y menos 3 para frente, e agora eu vou derivar o x em relação a x. A derivada de x em relação a x é 1, então vamos jogar tudo por 1. Logo, a solução vai ser del f del x é igual a, vou manter o sinal de menos e vou passar tudo que é constante aqui para frente. Então fica com menos 2 dividido por y menos 3 e multiplica o seno de 2x dividido por y menos 3. Ok? Então vejamos agora a derivada de f em relação a y. Bem, para nós calcularmos a derivada parcial de f em relação a y, eu vou utilizar essas duas formas. Aqui nós já usamos a derivada do cosseno de u e a derivada de u elevado a n em relação a x. Então vamos começar. Derivando o cosseno, já vimos lá que a derivada do cosseno ele vai ser igual a menos o seno de u. U é o 2x dividido por y menos 3. E vai multiplicar a derivada do u. Então, a derivada do u, que eu comecei o mesmo, né? A derivada em relação a y de 2x dividido por y menos 3. Ok? Então, aqui nós vamos repetir essa primeira parte, derivada de f em relação a y é igual a menos seno de 2x dividido por y, menos 3, né? 2x dividido por y menos 3. Agora, essa derivada aqui, olha, nós vamos escrever ela da seguinte maneira. A variável é o y, então os restantes são constantes. Então, eu vou escrever assim. Vou fazer mais um passinho aqui, ó. Derivada em relação a y de 2x, que multiplica, agora eu vou escrever o y menos 3 com expoente negativo aqui, ó, elevado a menos 1. Né? Aí nós vamos usar essa forma aqui, derivada do expoente, o elevado a n. Então agora vamos identificar aqui quem que é o u e quem que é o n. O u é aqui, ó, y menos 3 é u. E o menos 1 é o n. E o 2x é uma constante. Então vamos lá. Então a derivada de f em relação a y continua sendo menos seno de 2x dividido por y menos 3, que multiplica a derivada em relação a y dessa expressão aqui, né? Passa a constante para frente, 2x. Agora vamos derivar aqui o y menos 3 elevado a menos 1. Qual que é o resultado aqui? É o n. Então quem que é o n? Menos 1, que multiplica o u. O u é y menos 3. Elevado a n menos 1. Menos 1 vai dar aqui menos 2. Que multiplica a derivada do u em relação a x. A derivada do u em relação a x é a derivada outra. No caso aqui é y, né? Aqui é a forma. A derivada de y menos 3 é em relação a y, a derivada de y é 1, e a derivada de menos 3 é 0. Então aqui vai dar 1, vou fazer aqui assim, ó. Certo? O menos 0. E o menos 0 vai dar 1. Vou até parar aqui. Tudo isso daqui vai estar multiplicado por 1. Certo?
Agora só uma questão de organização aqui. Derivada de f em relação a y é igual a esse menos aqui. Deixa eu arrumar aqui esse menos. Vezes esse outro menos aqui, vai dar mais. Vezes 2x, então ficar com 2x. Certo? Esse y menos 3 elevado a menos 2, eu vou deixar no denominador como expoente positivo. Então, vou ficar com y menos 3 aqui, né? Elevado ao quadrado. Tudo isso que vai multiplicar quem? O seno de 2x dividido por y menos 3. Também. Então, essa é a solução para a derivada parcial de f em relação a y. Vejamos agora o exercício 2. Encontre ΔZ, ΔX e ΔZ, ΔY, sendo z igual a x ao quadrado, que multiplica a cotangente de x à quarta vezes y ao cubo. E a solução também é usar a regra da cadeia para funções de uma variável. Então vamos calcular a primeira derivada de z em relação a x. Para esse exercício nós vamos usar essas formas aqui, ó. Derivada de u que multiplica v, ou seja, derivada do produto, a derivada da cotangente de u e a derivada de u elevado a n. Então vamos lá. Então aqui, como a minha variável é o x, eu tenho x aqui ao quadrado, e aqui no arco eu também tenho x. Então eu vou usar a forma do produto. Então eu vou identificar quem é o u e quem que é o v. Então aqui o u vai ser o x ao quadrado, esse vai ser o u, e esse restante aqui vai ser o v. Então vamos aplicar a fórmula aqui. Então como é que fica? Vai ficar o u que multiplica a derivada de v em relação a x. Então u é x ao quadrado, que multiplica a derivada em relação a x, são 2 aqui, de quem? Do v. O v vai ser a cotangente de x à quarta y ao cubo, mais o v novamente, essa cotangente aqui, ó, cotangente de x à quarta y ao cubo. E multiplica a derivada do u. Derivada do u, então vou ter quem aqui? Derivada em relação a x do x ao quadrado. Eu começo com u e termino com 1 ali, certo? E no meio que tem a derivada do v, depois tem o v multiplicando a derivada do u. Então vamos lá, o que nós podemos fazer aqui? Vamos repetir esta parte aqui, ó, derivada de z em relação a x, vai ser x ao quadrado. A derivada da cotangente, então vamos olhar a fórmula aqui para a derivada da cotangente. Cotangente de u, então vamos ter que identificar aqui quem que é o u aqui, então aqui vai ser o u, certo? Então a derivada da cotangente é menos a cossecante, vou colocar aqui, ó, menos, vou colocar aqui o sinalzinho de menos só aqui na frente, cossecante ao quadrado de quem? Do u. Quem que é o u? X à quarta, que multiplica y ao cubo. Opa, y ao cubo aqui, ó. Vezes a derivada do u. A derivada de x, a derivada em relação a x, e quem? De x à quarta, que multiplica y ao cubo. Mais a cotangente aqui, ó, cotangente de x à quarta, y ao cubo, vezes a derivada de x ao quadrado em relação a x. Derivada de x ao quadrado, vamos usar a derivada de u elevado a n. Agora tem que identificar quem que é o u aqui. O u aqui vai ser o x e o n vai ser o 2. Então eu vou ficar com quem? O n, então vai ficar 2, que multiplica u é o x elevado a n menos 1. N menos 1 é 2 menos 1 vai ser 1 mesmo, certo? E a derivada de x em relação a x vai dar 1. Então ficou assim mesmo. Agora vamos ver o que falta derivar aqui. Falta derivar essa parte aqui, ó. Então vamos continuar aqui. A derivada de z em relação a x vai ser igual a quem?
Vamos passar esse sinalzinho de menos aqui para frente, então vou ficar com menos x ao quadrado, cossecante ao quadrado de x à quarta, que multiplica y ao cubo. E a derivada aqui, nós vamos novamente aplicar a derivada do expoente aqui, ó, do elevado a n. Quem que é o x? Opa, então vamos lá. Esse daqui é o u e esse daqui, o 4, é o n. E o y ao cubo é uma constante, então tem a derivada constante que multiplica o elevado a n. Então eu vou passar a constante y ao cubo para frente, só que eu vou escrever depois ela aqui, tá? Eu vou usar essa ordem aqui, o x primeiro. E aplicando essa forma, eu vou ficar com n. Quem que é o n? É o 4, que multiplica quem? O n menos 1. N menos 1, o elevado a n menos 1, né? 4 menos 1, 3, que multiplica y ao cubo. Tá? E a derivada do x em relação a x vai ser ele mesmo. Mas aqui eu vou passar o 2x aqui para frente, cotangente de x à quarta, que multiplica y ao cubo. Agora aqui eu vou multiplicar esse x ao cubo, com esse x ao quadrado, eu vou passar isso aqui tudo aqui para frente. Só para finalizar aqui, para deixar mais organizadinho. Na derivada de z em relação a x vai ser quem? Esse menos aqui, né? Menos. Um 4 aqui eu vou passar para frente também, número. E x ao quadrado que multiplica x à terceira potência, vai dar x à quinta, que multiplica y ao cubo. Então, ó, o menos está aqui. Esse 4 veio para frente. X ao quadrado com x ao cubo ficou x à quinta. Esse y ao cubo veio aqui para frente. Agora falta a cossecante. Cossecante ao quadrado de x à quarta, que multiplica y ao cubo, mais 2x, que multiplica cotangente de x à quarta, né? Vezes y ao cubo. Bem, então a derivada parcial de z em relação a x é essa expressão aqui. Agora vamos calcular a derivada parcial de z em relação a y. Então z é a minha variável e o x é a constante. Então aqui eu tenho uma constante que multiplica aqui a minha cotangente e aqui a variável y está aqui dentro do a. Então vamos usar a fórmula da cotangente e vamos usar também a fórmula do elevado a n. Então, ó, derivada da cotangente é uma constante que multiplica a cotangente. Então vamos passar a constante aqui para frente, é x ao quadrado, vezes a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, menos, vou colocar esse sinalzinho de menos aqui entre parênteses, cossecante ao quadrado de quem? Do u. Tá? Quem que é o u aqui, ó? O u é o arco aqui. Então, o u é esse rapazinho aqui, ó. Esse é o x à quarta, que multiplica y ao cubo. Agora eu tenho que derivar vezes a derivada de 1 em relação a x. Agora, no caso aqui, com uma variável y em relação a y. Então, a derivada parcial em relação a y de quem? Do x à quarta, que multiplica y ao cubo. Continuando aqui, então, a derivada de z em relação a y. Deixa eu arrumar esse d aonde aqui no numerador. Passa esse sinalzinho de menos aqui para frente, então ficar com x ao quadrado, que multiplica cossecante ao quadrado de x à quarta y ao cubo. Derivada aqui eu vou usar a regra da potência, então passar a constante para frente, que é x à quarta, que é de u elevado a n, né? E vou derivar o y ao cubo. Então o y vai ser o u, então y é o u vai ser o y, né? Esse é o 1, e o 3 aqui vai ser o e, certo? Então, eu já passei o x à quarta, que é constante, para frente, e agora eu vou derivar o y ao cubo, então vou passar o n aqui para frente, vou passar aquele aqui na frente, 3, ó, que multiplica y elevado a 3 menos 1, 2, e a derivada de y em relação a y vai ser 1. Então, eu já terminei aqui, agora vou organizar, não tem mais que derivar, a derivada de z em relação a y vai ser igual a esse menos vai ficar aqui na frente. E esse 3 também eu vou passar aqui para frente. O x ao quadrado com x à quarta vai dar x à sexta.
e o y vai ficar y ao quadrado, e vou multiplicar tudo pela cossecante ao quadrado de x à quarta, que multiplica y ao cubo, tá? Beleza, né? Então, derivada parcial de z em relação a y é menos 3x a sexta, y ao quadrado, que multiplica cossecante ao quadrado de x à quarta, que multiplica y ao cubo. Agora vamos fazer mais um exercício. Aqui no exercício 3 nós temos, sendo g de xy igual a ln de y ao cubo menos raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, ache a derivada parcial de g em relação a x e a derivada parcial de g em relação a y. E aqui nós também vamos usar a regra da cadeia para funções de uma variável. E vamos usar essas duas formas de derivação, a derivada do ln de u e a derivada de u elevado a n. Então vamos começar aqui com a derivada parcial de g em relação a x. Como g é o x, aqui é a minha variável x, então aqui o y vai ser constante, certo? Então vamos lá, é 1 sobre u. Tem que identificar quem que é u aqui. O u é o logaritmando, é tudo que está dentro aqui do parênteses, é o u. Correto? Então vamos lá, a derivada do ln de u é 1 sobre u. Então vou ficar aqui, vou colocar o u aqui embaixo primeiro para ver. É y ao cubo menos raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse é o u. Então é 1 sobre ele. Agora eu tenho que derivar o u em relação a x. Vamos lá, derivada em relação a x do u. Então aqui está o y ao cubo menos. Essa raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, eu vou escrever como sendo expoente fracionário. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Vou compor x aqui e outro aqui. Correto? Bem, agora vamos derivar essa parte aqui, o restante vamos repetir. Derivada de g em relação a x é igual a 1 sobre y ao cubo menos raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora eu vou derivar o y ao cubo menos essa parte aqui, ó. Esta parte aqui, ó, vai ser a derivada do 1 elevado a n. Então aqui, esse daqui vai ser o 1 e o meio vai ser o n. Como estou derivando em relação a x, o y ao cubo é um constante. Vou abrir um parênteses aqui que vai dar zero. Então zero aqui só para denotar aqui, menos, aqui eu tenho uma constante, menos 1 que multiplica, então eu teria derivada de uma constante que multiplica u elevado a n, então passei a constante menos 1 para frente, e agora eu vou derivar u elevado a n, então vai dar aqui n, quem que é n? É o meio, né? Então vou colocar aqui meio, que multiplica u elevado a n menos 1, x ao quadrado menos y ao quadrado elevado meio menos 1 vai dar menos meio. E a derivada de quem? Vou colocar aqui a derivada em relação a x do x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse parênteses maior. Okay? Falta derivar mais uma vez aqui na derivada aqui. Então, continuando, derivada de g em relação a x vai ficar igual a essa parte aqui eu vou repetir, 1 sobre y ao cubo menos raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui dentro o que vai dar? Vamos ver. 0 menos meio, que eu ficar com menos meio aqui, certo? Menos meio, parênteses aqui, que multiplica esta parte aqui, vou colocar assim por enquanto, vou transformar em expoente fracionário, então vai ficar no denominador, como sendo x elevado ao quadrado menos y ao quadrado elevado a meio. E aqui, o que vai dar aqui?
derivada de x ao quadrado menos y ao quadrado, derivada de x ao quadrado em relação a x vai ser 2x. E a derivada de menos y ao quadrado, como é constante, vai dar 0. Então, beleza. Agora aqui eu vou simplificar esse 2 do denominador com esse daqui. E no numerador aqui vai dar menos 1 vezes x. Então vai dar menos x ali. Menos x que multiplica 1. Então no numerador aqui eu vou ficar com menos x. Né? Então derivada de g em relação a x. No numerador, vou fazer uma barra bem grande aqui, ó, menos x. Agora aqui no denominador eu vou ficar com essa parte aqui, ó, y ao cubo menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso entre parênteses, que vai multiplicar aqui o denominador. O denominador ficou com essa expressão. Vou transformar isso aqui novamente na raiz quadrada. Vou ficar com x ao quadrado, com a raiz quadrada dessa expressão. Raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. E essa é a solução para a derivada de g em relação a x. Aqui nós não precisamos fazer essa distributiva aqui. Agora vejamos a derivada de g em relação a y. A função é a mesma, né? E a variável agora é o y. E vamos usar a forma do logaritmo de u, que é 1 sobre u vezes a derivada de u em relação a y. Então vamos lá. Então é 1 sobre u, que é y ao cubo, vamos dessa barra, menos raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, que multiplica a derivada do u em relação ao y. Derivada do u em relação ao y ao cubo menos, agora que nós vamos novamente escrever na forma de raiz, de expoente fracionário, x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Vou colocar o x novamente aqui. Beleza, então agora vamos derivar aquela parte lá, derivada de g em relação a y, derivada parcial, né? Essa parte aqui nós vamos repetir, 1 sobre y ao cubo, menos a raiz quadrada de x ao quadrado, menos y ao quadrado. A derivada de y ao cubo, nós vamos usar a derivada de u elevado a n, onde o n é o 3, né? Deixa eu botar aqui, ó. Esse é o n e esse daqui é o u. Então eu vou ficar com, colocar aqui entre colchetes, 3y ao quadrado, então é u, multiplica n menos 1, 3 menos 1 dá 2, menos, novamente, esse daqui é o u e o meio é o n. Então vamos ficar com o meio, que é o n, multiplica u, que é x ao quadrado, menos y ao quadrado, elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio, e vezes a derivada do u. Que é o u? X ao quadrado menos y ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é uma constante a zero, menos a derivada de y ao quadrado novamente aqui, ó. Esse vai ser o u, esse vai ser o n, então eu vou ficar com 2y. Eu vou fechar aqui o colchete. Vou abrir aqui. Bem, agora vamos resolver aqui dentro desse colchete ali, vamos repetir essa parte aqui. Então, a derivada de g em relação a y é igual a 1 sobre y ao cubo menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, que multiplica esse 3y ao quadrado, vai continuar ele mesmo. Vamos deixar aqui assim, 3y ao quadrado. Agora aqui, eu tenho menos meio que vai multiplicar essa expressão aqui e o menos 2y. Então esse menos com esse menos, vou multiplicar, vai dar mais. E o meio, o 2 do denominador com esse 2 aqui, vai simplificar, vai ficar 1. Então no numerador vai sobrar apenas um y. Tá? E esse denominador aqui, olha, esse
essa expressão aqui nós vamos deixar no denominador com expoente positivo, só que vamos transformar na raiz quadrada novamente. Então vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Tirar o x aqui, deixar apenas o parênteses. Bem, assim nós encerramos esse exercício aqui. Se quiser continuar, podemos continuar fazendo a multiplicação aqui, ó, distribuindo isso daqui para lá. Então ficaria assim. Vamos fazer mais um passo aqui. Ficaria isso daqui que multiplica o 3y ao quadrado sobre y ao quadrado menos raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Multiplicar essa expressão por essa e colocar entre. Não precisa não. Mais aqui, ó, mais isso daqui que multiplica o y ali, vai dar y sobre esse denominador que eu deixei entre parênteses aqui também. Esse denominador que multiplica essa outra raiz aqui. Então, eu poderia distribuir também aqui, mas eu vou deixar apenas da seguinte maneira: y ao cubo menos raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, que multiplica novamente aqui a raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Então, poderia deixar assim ou dessa outra maneira aqui. Bem, com isso nós encerramos mais uma aula do CCVV. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, faça a sua inscrição agora, dê o seu joinha, comente o vídeo, compartilhe e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Sotolato.